Algo a mais. Algo a mais. Hoje é com Eduardo, Lizotti Materiais de Construção. Olá, meu nome é Eduardo, sou um dos proprietários do Lizotti Materiais de Construção. Sou casado, tenho 3 filhos, nascido, criado aqui em Batatais, fiz toda a minha vida por aqui, sempre morei aqui, sempre valorizei o comércio local, sempre estive junto com a minha família à frente dos negócios e estou bastante honrado de conceder essa entrevista para você. Eduardo, com a sua apresentação, agora eu quero que você apresente o Lizotti. Conta um pouco sobre a história, né, de 56 anos aqui em Batatais. Bem, o Lizotti começou em 1966 com o meu pai, que tinha vindo de Minas Gerais para Batatais para jogar futebol, e depois de se aposentar dos campos, ele decidiu fazer algumas casas para vender. E logo depois viu que havia uma necessidade de fornecedores bons de materiais de construção na cidade. Ele resolveu então empreender e ele montou uma loja de materiais de construção bastante humilde no começo, porque vendia mais materiais básicos e fazia entrega por toda a cidade, algumas cidades vizinhas também. E ele depois comprou um prédio em 1982, onde foi por muitos anos o Lizotti Materiais de Construção, que se chamava Depósito Santo Antônio na época. É na rua Dr. Alberto Gaspar Gomes. Posteriormente, em 2015, nós fizemos a compra e a ampliação do projeto Lizotti para a atual loja na Major José de Andrade, aqui no centro. Então, o negócio foi crescendo, sempre havia necessidade de mais espaço, né, para atendimento de público, para ter mais produtos, para servir melhor o cliente. Então, nesses 56 anos, nós fomos crescendo, empreendendo, enxergando que o município precisava de um melhor trabalho, de oferecer melhores serviços para os nossos clientes. Então, essa é uma história bem resumida do nosso Lizotti aqui em Batatais. Seu pai veio, né, de Minas, já se instalou aqui. E como que foi a entrada de vocês, né? É uma história que vem de família, né? Como que foi todo esse processo? Meu pai faleceu em 93 e eu e meu irmão, basicamente, nós dois já estávamos mais engajados no negócio. Porém, nós éramos muito novos e eu tinha 17 anos de idade, meu irmão tinha 24 anos, então foi um desafio muito grande, porque naquela época você não tinha ferramentas de gestão apropriadas, você via muito no feeling, né? E o feeling para comércio do meu pai era insuperável. Nós contamos muito com uma equipe que sempre nos assessorou, que foram os funcionários que vestiam a camisa mesmo, que fizeram a diferença na nossa empresa. Eles realmente nos ensinaram muito. Nesse meio tempo também a minha mãe surgiu como uma excelente gestora junto conosco, para nos dar estabilidade, para nos mantermos assim unidos, né, na família. Eu acho que a família é muito importante nessa hora. As empresas familiares tendem a crescer, mas têm alguns conflitos também, mas eles são muito mais facilmente superados quando você está entre família. E nessa história também, nessa jornada, nós montamos uma filial em Altinópolis. E essa filial foi uma decisão conjunta entre nós, que era um desafio, era um investimento que deveria ser feito, um empenho muito grande, porque lá nós temos uma filial muito próxima do que a gente tem em Batatais, nós temos muitos itens aqui, então treinar a equipe, fazer a coisa funcionar, houve um certo desafio e foi uma das conquistas que nós fizemos também, que a gente tinha muito desejo, montar uma filial em outra cidade. Muito bacana, né? A gente olhar assim e ver realmente que histórias que vêm de tradição familiar realmente perduram, né? E eu quero saber um pouquinho mais lá da sua infância, você já participava aí dos negócios com seu pai? Como que era? Sim, eu participava, primeiro brincando na montanha de areia, né? Areia e pedras, toda loja tinha isso, então a gente adorava brincar. Mas depois meu pai foi me introduzindo em alguns setores da empresa, como por exemplo na expedição, que é onde você recebe mercadorias, faz entrega de mercadorias, prepara alguns materiais para serem vendidos, né? Eu lembro que na época arame, por exemplo, arame de construção, ele é muito utilizado pelos pedreiros, arame recozido, arame galvanizado, e isso era comprado de bobinas e a gente tinha que desbobinar tudo isso na mão, fazer os fardinhos de 1 quilo para poder serem vendidos.
Então eu fazia isso nas minhas férias, eu brincava muito pouco, né, nas férias, porque meu pai, não que eu brigasse, mas ele estimulava que eu viesse até a loja e me engajava nisso. Meu irmão também, até antes de mim, passou por todas essas etapas. E a gente foi respirando esse oxigênio, né, de empresa, de como as coisas funcionam, da tratativa do dia a dia. Eu fiz serviço de office boy, corria bancos aí, levando malote, trazendo tudo de bicicleta. Então isso me ajudou, porque a gente acabou sendo forjado no trabalho da família. Então quando houve a necessidade da gente encarar um desafio maior, que era fazer a gestão mesmo da empresa, a gente já estava muito mais bem preparados, né? Muito mais engajados, eu e meu irmão, no negócio. Então isso foi fundamental para que as coisas acontecessem. Acho que meu pai anteviu algumas coisas aí, talvez, e nos preparou inconscientemente para o trabalho. A gente viaja no tempo mesmo, né? Imaginando tudo isso que você falou. E realmente isso que é a verdadeira essência de vocês, né? Vocês vieram de algo que seu pai, sua mãe sempre fortaleceu e depois virou uma paixão? Aí vocês encararam e hoje é tudo o que é, porque o brilho nos olhos é realmente assim, é algo que a gente fala que vocês hoje encantam a cidade, os clientes. E como que você coloca isso pra gente? Olha, eu acredito que sim, a gente, numa empresa, ela precisa ter alguns pilares que fazem sentido. Alguns são os valores, né, da empresa, a missão da empresa. E a gente, naturalmente, você vai encontrando quais são esses valores e qual é a missão, qual é o seu propósito. E o nosso propósito sempre foi de entregar aos nossos clientes algo que os surpreendessem positivamente. Uma excepcional experiência de compra, negócios justos, honestos, no menor preço, sabe? São coisas que são inegociáveis aqui na empresa. A gente briga com o nosso fornecedor, a gente corre muito atrás, a cultura, a nossa equipe para pensar da mesma forma. Eu acho que isso tudo faz sentido, porque a gente recebe um feedback muito interessante dos nossos clientes, sabe? Então acho que as pessoas precisam, os empresários, né, eles precisam ter sempre essa cultura de entender o propósito do que eles estão fazendo e realmente batalhar para entregar aquilo que eles acreditam. Acho que isso é mais do que realmente ter lucro ou ganhar dinheiro ou não. Acho que isso fica num segundo plano. Acho que a essência do negócio, para que eu existo, é um exercício que precisa ser feito. Tem muita literatura aí que vai orientar os empresários, as pessoas, mesmo os profissionais liberais, né? Mas eu acho que isso é de fundamental importância para a gente entender para que a gente faz as coisas. Quando a gente começa a entender para que a gente faz as coisas, a gente engaja os colaboradores, a gente engaja a comunidade, isso vira uma cultura muito sólida que te faz seguir nos caminhos que você almeja traçar. Eduardo, e o que se construiu ao longo desses anos aqui no Lisotti? Olha, foi uma construção de valores, de gestão, de uma identidade de marca que a gente conseguiu entregar, acredito que as pessoas reconhecem isso, de qualidade, de preço, de atendimento principalmente. Eu vejo que cada dia que passa, o cliente, o consumidor está cada vez mais exigente e as empresas elas precisam entregar cada vez mais para o cliente. E adorar a mudança, eu vejo que a mudança, ela é muito saudável para a gestão das empresas. As empresas que muitas vezes sucumbem, elas deixam, elas caem num ostracismo de gestão, ou seja, elas fazem velhas práticas que não agradam mais ao público. Então a gente teve que aprender a duras penas com isso, porque o nosso varejo de material de construção, a gente não tem muito apoio da indústria, do mercado, como outros varejos têm, como por exemplo supermercados, farmácias, posto de gasolina. Eu não tenho ninguém por trás, somos nós mesmos. Então a gente teve que aprender de gestão, aprender de entregar mais para o nosso cliente sozinhos, aprender a brigar com o nosso fornecedor sozinhos. E esse trabalho nos enriqueceu bastante, porque nos trouxe muita competência para descobrir os melhores caminhos. E cada loja de material de construção é de um formato. Você tem loja de balcão, você tem loja especializada, você tem loja autosserviço, você tem boutiques especializadas em linhas de produtos, você tem os home centers. E aí você precisa identificar o que te faz mais sentido.
E, inclusive, foi um grande desafio para nós construirmos, né, aproveitando o gancho da sua pergunta, construirmos um modelo de autosserviço, que hoje nós temos na nossa loja do centro, aqui no Lizotti, em Batatais, com 12 mil itens à pronta entrega. Então isso foi realmente, para quem saiu lá de 1966 apenas com básicos e entregar 12 mil itens à pronta entrega num sistema de autosserviço como um supermercado, realmente foi um grande desafio que nós tivemos. Quantos funcionários vocês estão? Como que é essa equipe aqui de gestão? Olha, hoje nós temos 75 colaboradores, já tivemos mais colaboradores quando nós fizemos a virada da loja antiga para a loja nova. Foi necessário isso, depois nós enxugamos o quadro porque a gente apostou muito em gestão e a gestão traz mais eficiência. Você como um administrador nato, o que você pode falar em relação a esse mercado local, né? O mercado do interior? Quais são os benefícios e os desafios? Olha, a gente vê o interior muito pujante, né? Eu vejo assim, as capitais, elas estão muito inchadas, né? De pessoas, de uma qualidade de vida que não é condizente com o que as pessoas almejam. E o interior traz muitas oportunidades, principalmente quando a gente fala interior do estado de São Paulo, né? Para quem empreende. Nós temos o interior do Brasil que é muito voltado para o agronegócio e tudo gira em torno do agronegócio. Aqui a gente ainda tem uma possibilidade de desenvolver muitos negócios bons sem estarem vinculados necessariamente diretamente ao agronegócio. Então o interior tem uma renda per capita muito boa, tem uma qualidade de vida muito boa, você tem um modal logístico muito bom de estradas, você circula por todos os municípios muito bem, muito fácil, um custo barato e muitas cidades próximas, então dá para você fazer uma prospecção inclusive em cidades vizinhas. Então vejo que assim, trazendo para nossa cidade de Batatais e Altinópolis também, que é uma cidade pequena, mas que está inserida aqui no nosso contexto, eu gosto bastante, eu tenho um orgulho danado, né, de estar aqui, de poder ter a chance de empreender aqui, de conhecer as pessoas, isso faz muito sentido também, conhecer nosso cliente olho no olho, estar próximo dele. A cidade tem seus problemas, sim, nós temos cidades grandes em volta de nós que sugam parte dos recursos que são daqui. Então, isso fica uma situação que as pessoas precisam cada vez mais ter a consciência de valorizar o local onde elas moram, não é? Porque, não sei se todos sabem, mas tudo que a gente consome na nossa cidade, você gera impostos que são devolvidos para o município. É uma parte do ICMS, por exemplo. Nós temos o ISS, que é um imposto municipal, então toda a prestação de serviço feita no município fica no município, para entregar a qualidade de vida para nós que moramos aqui. Então acho que vai aí um alerta para que todos sempre valorizem a cidade onde eles moram, porque o pessoal de Franca está valorizando a cidade deles, o pessoal de Ribeirão Preto está valorizando a cidade deles. Ninguém sai de uma grande cidade para vir consumir em Batatais. Se a gente não der as mãos e empreender e dar prioridade para aquilo que a gente quer no nosso município, a gente não pode depois reclamar que as coisas não acontecem no nosso município. Dentro desse aspecto, aqui para Batatais, como que você enxerga a construção civil hoje e o futuro? Qual a sua visão? A construção civil, ela é um grande termômetro do país, né? Onde você tem uma situação, um déficit habitacional que até o último número que eu vi estava em 6 milhões de moradias. Mas é um setor que gera muita renda para as pessoas. Pessoas de baixa renda, pessoas que às vezes não têm uma formação e que trabalham na construção civil. Você gera dinheiro no prato de comida dessas pessoas, né, para comprar comida. Então, sempre há uma preocupação dos governos em incentivar a construção civil. Eu vejo também como um excelente investimento, porque o mercado imobiliário ele não perde valor. Aliás, ele sempre valoriza mais do que a inflação, na média. Não é? Então, assim, as pessoas ficam muito seguras investindo na construção. Compra de terreno, compra de construção de casa, que serve para vender, serve para morar, serve para alugar, e isso depois tem valor. Então, eu acredito que assim, o mercado de Batatais, de uns 10 ou 15 anos para cá, abriu demais as fronteiras. Nós tínhamos falta de terreno no passado, hoje não falta terreno de todos os valores. O que eu vejo que é importante na cidade é se rever o mais urgentemente possível o plano diretor para que se libere áreas, para que haja mais fomento de negócios. Tem bairros que não se
permite montar alguns tipos de comércio, isso facilitaria bastante. Nós precisamos de verticalização no município, ter construção de prédios, nós precisamos também de condomínios fechados. Nós temos cidades vizinhas nossas com condomínios fechados, áreas supervalorizadas, as pessoas desejam morar com mais segurança e em Batatais nós não temos condomínios fechados. Então é algo para que todos pensem, porque eu acredito que já passou da hora do município ter essas amarras destravadas para poder crescer um pouco mais nesse setor. O diferencial que o Lisotti tem diante aí da pós-pandemia? A pandemia trouxe as pessoas mais para dentro de casa. Esse comportamento fez crescer muito o consumo de material de construção, porque as lojas, na maioria do período, das lojas de material de construção ficaram abertas. Com as pessoas mais tempo em casa, elas foram lançadas no digital, no celular, e era a única forma, talvez, de se pedir algum material para dentro de casa, comprar alguma coisa, até mesmo para pedir comida. Então eu vejo que esse mercado do digital, dos e-commerces, né, dos marketplaces, eles cresceram bastante, mas cresceram um pouco descontroladamente. Eu digo isso porque a gente encontra alguns clientes que compraram um ou outro material aí, e não só de material de construção, mas de eletrônicos, de todos os departamentos, e tiveram problemas com falta de qualidade, porque às vezes você compra de um site que é bastante reconhecido, mas quem faz a entrega, né, a comercialização dentro daquele site é uma pessoa que você não conhece. É uma empresa que muitas vezes é uma empresa ilegal, uma empresa que não emite nota fiscal, uma empresa que tampouco vai prestar um bom serviço, traz algum produto aí clandestino, de forma ou utilizado já, um produto usado. A gente encontra de tudo nesse meio. Então eu vejo que nessa hora tem sim a facilidade do digital, as empresas, isso serve de puxão de orelha para nós empresários estarmos sempre atentos a isso, mas eu vejo que a população precisa tomar um pouquinho de cuidado de como fazer a aquisição desses produtos, não é só pelo preço. Tem que dar uma olhada na cadeia toda para ver se esse negócio é vantajoso e dar sempre preferência ao comércio local, porque o comércio local você tem uma troca mais fácil, você tem uma garantia mais fácil, uma garantia de qualidade e de prestação de serviço. Além do que, obviamente, a gente mora na cidade, como eu já disse, e aqui é onde a gente faz as coisas, a gente vive, a gente tem nossos filhos, a gente usa o sistema de saúde, a segurança pública, a gente precisa fortalecer nosso próprio município. Qual o algo a mais que o Lisotti oferece? A gente tem no nosso DNA uma sina assim, pelo atendimento. O material de construção, as pessoas têm muita dúvida, elas não sabem o que comprar, o que consumir, e aqui a gente tem que ser o consultor dessas pessoas. E eu fico bastante feliz quando eu vejo os clientes se aproximando muito do nosso time de vendas, fazendo perguntas, querendo saber como as coisas funcionam, as formas de pagamento da loja, os preços, o que usar em cada local, dicas. Então a gente percebe um cliente muito feliz depois que termina a obra, porque é um sonho realizado. E a gente está próximo desse sonho, conseguir entregar esse sonho para o cliente, isso é muito gratificante. E a gente tem aqui nosso time de vendas que acaba ficando muito envolvido com tudo isso. E as meninas aqui, os vendedores, recebem presentes às vezes dos clientes por tamanha satisfação de a gente ter contribuído com isso. Então eu vejo assim, um algo a mais, porque produtos, né, isso as pessoas encontram, né, nos lugares, a gente tem uma condição de preço diferenciada, tudo, mas eu acho que o que mais faz a diferença mesmo é a tratativa com as pessoas, é gostar de gente mais do que gostar de produto, mais de gostar de mercadoria, a gente precisa gostar de gente. E esse é o nosso DNA aqui no Lisotti. Eduardo, e o que te faz levantar para batalhar todos os dias? A emoção dos nossos clientes quando vêm até a nossa loja com dúvidas, não sabendo se consegue ou não terminar a obra. Isso é uma coisa que motiva a mim, pessoalmente, bastante, poder ajudá-los, né, na orientação, sendo parceiros mesmo dessas pessoas. Uma coisa que me faz acordar cedo e vir trabalhar feliz é encontrar minha equipe, a gente traçar os objetivos, a gente se desafiar a todo instante, a gente gostar de mudança, gostar de perseverar coisas novas, de implantar coisas novas, de entregar mais para o nosso cliente.
Eu fico muito feliz quando venho trabalhar, quando eu encontro os pedreiros, os profissionais, gente batalhadora, gente que está no dia a dia, que faz acontecer. Temos pessoas de idade, inclusive, que sempre trabalharam honestamente. Isso me inspira bastante, porque eles trabalham num ambiente bastante, né, desafiador, porque é no sol, é na chuva. Essas pessoas me trazem muita energia. E também com o cliente que, de repente, a gente batalhou para entregar um serviço melhor, trabalhou para entregar um modelo de piso de porcelanato, por exemplo, que a gente busca na feira, que a gente vai na indústria, que a gente escafuncha lá nos lançamentos, coisas interessantes, que são baratas, que são de qualidade, que são inovadoras. A gente aposta no produto, traz para dentro da loja, a gente acredita que aquilo vai trazer mais beleza para a casa das pessoas e de repente a gente vê o produto girar e as pessoas cada vez mais satisfeitas e no final ela tira uma foto da casa e posta numa rede social, toda orgulhosa daquilo. A gente fala, poxa, acertamos a mão quando a gente escolheu esse produto e tem gente feliz usando ele, trazendo esse benefício para a família delas. Eu acho que isso não tem preço. Acordar de manhã para trabalhar e pensar em tudo isso, para mim, é uma alegria, é um deleite mesmo. É isso que a gente quer, pessoal, porque você não está comprando só um produto, você tem uma pessoa por trás que está buscando assim, ó, tá se entregando, tá entregando a vida dela justamente para oferecer o melhor para vocês. Automaticamente essa geração de emprego, na hora que a pessoa considera, eu vou comprar porque o meu filho está trabalhando, meu irmão está trabalhando. Já pensou se você só bate ali, pesquisa um produto e esquece desse detalhe? E também da socialização, que é o tete a tete, né? Não é a mesma coisa você pedir um produto, receber ele na sua casa e nem pôr o pé para fora. Você sai para comprar, você revê amigos, você realmente sente útil, né? Porque você encontra pessoas que você não vê às vezes há muito tempo, né, Eduardo? Fala um pouquinho sobre essa questão de estar próximo ali realmente do cliente, do fornecedor. Essa questão dos empregos gerados no município, ela é de fundamental importância, porque o dinheiro circula aqui na cidade. Então, quantas famílias dependem dos empregos gerados pelo comércio local? Isso é incalculável isso, né? Então, assim, acho que a gente que prioriza a própria cidade, prioriza o município, são pessoas que podem se dizer assim, que são cidadãos mesmo, né? Merecedores de uma tranquilidade de deitar a cabeça no travesseiro e dizer o seguinte, poxa, eu estou inserido na minha comunidade, eu bato o pé por ela. Agora, é claro, né, a gente vai num supermercado, por exemplo, muitas vezes a gente gosta de ir lá, vai preparar um jantar, é bacana, é sensorial, né? Você pega um alimento, você discute uma receita em casa para fazer com a família, isso é tudo uma forma de você curtir que não é tangível, né? Você não pega na mão. É uma curtição que a gente percebe também em muitos clientes aqui no Lisotti, essa experiência de compra. Aos sábados você tem muito aquele pessoal que é um pouco curioso, que tem que colocar uma cortina em casa, quer resolver lá um problema que está no portão, trocar um parafuso, fazer um furo na parede, e aí eles vêm curtindo, montam uma caixa de ferramenta, resolvem um problema numa torneira pingando, e isso é muito, muito interessante, porque eu percebo assim, uma alegria nas pessoas em fazerem isso, se sentindo úteis, até porque mão de obra para fazer pequenos serviços a gente sabe que é um pouco difícil. Então a gente percebe que o comércio local ele contribui muito para esse convívio das famílias na sua casa, né? Valorizando o que é delas. Digamos que é até uma terapia, né, Eduardo? Sim, com certeza. Educadora, 44 anos. Lisotti, 56 anos. Vamos falar um pouquinho sobre essa parceria de sucesso? Na verdade, a educadora está um pouquinho mais nova, né? Mas eu tenho certeza que o seu pai e todos vocês aí conhecem muito bem a educadora ao longo desses 44 anos. Com certeza. A educadora fez parte desse sucesso nosso aqui no Batatais. Há muitos anos a gente é patrocinador, a gente gosta do conteúdo, a gente investe na rádio porque isso traz resultado. Nós começamos há uns 20 anos atrás, aproximadamente, com os nossos tabloides de oferta jogados de porta em porta, e o reforço desse tabloide de oferta veio através da rádio, basicamente a Rádio Educadora,
que tem uma abrangência excepcional, um público cativo. A gente, até nas obras mesmo, a gente sempre ouviu muito pedreiro ouvindo o radinho ali e tal, escutando as músicas, aqueles programas que são preferidos deles. Então a gente se comunicou por muito tempo com o nosso público, o nosso cliente final e os nossos profissionais através da educadora. Além de ser um grande exemplo para a cidade. Vale salientar aqui, né, o nosso saudoso Carlos Henrique, que eu tive o prazer de conhecê-lo. Era mais jovem, estava começando mais na empresa, mas eu admirava demais. E ele é motivo de orgulho para a cidade, porque foi um grande empresário. Eu sempre me espelhei em muitas coisas no Carlos Henrique, porque essa paixão por Batatais, essa paixão de fazer acontecer dentro da cidade. Ele era um empresário visionário, fez um baita investimento na nossa cidade ainda na década de 70, uma população menor, ele comprou equipamento de primeira linha, como sempre a educadora teve, mas ele acreditou muito na cidade. Ele sempre foi uma pessoa que inspirou outros empresários a pensarem diferente em relação a Batatais. E isso nos traz uma inspiração até hoje. Quando a gente lembra do Carlos Henrique e vê a pujança dele e a paixão, né, com que ele envolvia a educadora e as questões da cidade. Então eu acho que é uma coisa que se funde nessa hora, né? Quando a gente pensa em educadora, é claro que não tem como tirar essa lembrança do Carlos Henrique dali de dentro, que fez tão bem para a nossa cidade, tal qual como educador, acho que passou isso para todos os funcionários também, e entregando esse material, essa parceria para quem é empresário, com muita excelência. Então, a gente fica muito orgulhoso de ter podido ter a educadora junto com a gente todos esses anos. Que bom, Eduardo, ouvir, né, essas palavras, e realmente a gente quer resgatar sempre, né, o nosso saudoso é o que ele sempre quis fazer, dar visibilidade para a cidade. Então, nós estamos aqui nessa busca constante e, claro, agradecer sempre pela parceria, né, de sucesso. Vocês sabem o quanto a gente também tem buscado, né, inovando, trazendo realmente assim, conteúdos diferenciados. E eu gostaria que você ressaltasse em relação ao marketing. O marketing que é uma ferramenta fundamental para as empresas, e qual a sua visão em cima desse marketing hoje, principalmente no interior, através da educadora? Olha, Lívia, usando o nosso exemplo aqui no Lizotti, de parceria de tantos anos com a educadora, eu vejo que ela evoluiu bastante no seu portfólio de produtos. Então, tem pacotes e combos para atender a todo tipo de empresa, todo tipo de profissional. Vale a pena conferir, porque a gente era uma época, há uns anos atrás, nós só tínhamos a rádio ou só a TV, né? E eu vejo hoje muitos empresários, né? O pessoal que está começando a empreender aí, gosta muito das redes sociais. E faz todo sentido, as empresas precisam estar conversando com o público através das redes sociais. E a educadora é uma grande potenciadora disso, porque ela consegue ter muitos seguidores, ela consegue avançar profissionalmente dentro do seu canal e de forma orgânica também, e isso traz benefícios para quem faz os anúncios. Então eu vejo que é uma parceria muito interessante, mostra que a educadora está por dentro do que precisa ser feito, está antenada às novidades que são fundamentais. Então, acho que é de suma importância conversar e entender que sempre vai ter um combo ali que vai caber para o teu tamanho de negócio. Eduardo, então agora deixe o seu algo a mais, o algo a mais que você quer entregar para os seus amigos empresários, para os seus queridos clientes e, claro, a sua inspiração de vida. Olha, a gente aprende muito a cada dia, né? Nós tivemos aí a pandemia que, na verdade, ela trouxe o século XXI mais próximo, né? Porque o século XX estava segurando que o século XXI chegasse, então todas as pessoas tiveram que se mexer, foram obrigadas a se lançar num aprendizado de coisas que até então elas não estavam querendo aprender, mexer no celular, fazer um pagamento de conta por um aplicativo. De repente, o mundo nos trouxe um desafio que isso tem que ser entendido como um aprendizado. Se eu tivesse que ensinar alguma coisa para os meus filhos que fosse das coisas mais fundamentais, aprender a aprender. Né? E aprender a desaprender também, né? A gente tem esse hábito de às vezes não evoluir porque a gente não se desapega de conhecimentos antigos e retrógrados. Então eu vejo que o momento é sempre de aprender
coisas novas, de trazer inovação, de amar a mudança. Esse é um recado muito para os empresários, eu vejo, eu me apego muito a isso, sabe? Se você não ama a mudança, você não consegue prosperar. E a gente tem que ser mais permissivo com erros de gestão de funcionários que tentam, tá? Aqueles funcionários que tentam fazer algo diferente. É muito importante que a gente dê apoio a essas pessoas. Elas estão tentando acertar. Antigamente não se podia errar em um mínimo, né, que um funcionário era punido. Essa época já foi. E eu percebo que as empresas às vezes mantêm essas ideias antigas. Então só vai subir 3 degraus às vezes se você voltar um. Né? Não tente subir os 10 de uma vez sem impecavelmente bem subidos, que você não vai conseguir. O erro faz parte do processo. Eu vejo também assim uma mensagem para as pessoas, não é? Os clientes, a população em si. Eu vejo o otimismo, ele é contagiante e ele é fundamental para que a gente faça as coisas, a gente faça acontecer na nossa vida. O nosso cérebro é muito sabotador dos nossos desafios. A gente tem a tendência, por preservação mesmo, de sempre pensar que as coisas vão ser mais difíceis, são mais, você vai ter obstáculos intransponíveis e na verdade quando você encara os seus desafios, encara os seus problemas de frente, você vê o medo se derreter. Então eu acho que esse é um grande mensagem que eu passaria para as pessoas. Nós temos aí, saímos de uma pandemia, temos um ano político bastante conturbado, mas o país está aí, o país está de pé e o país é de quem quer o país e a vida é de quem quer a vida. Então eu acho que assim, a gente tem que ter postura, porque a postura nossa nos favorece. Eu vi uma frase uma vez que fez todo sentido. Cuidado que Deus costuma atender os nossos pensamentos. Então assim, ou a gente pensa para frente, e a gente vai para frente e não deixa os nossos cérebros nos sabotar, ou a gente vai viver na mediocridade, sempre reclamar que as coisas não caem de mão beijada do nosso colo. Lizotti, 56 anos. Que história encantadora. Eu estou realmente muito feliz de estar aqui. Assim, aprendi muito, tudo que você falou realmente agregou muito para a nossa vida, eu tenho certeza, né, para quem está nos assistindo. E o que a gente tem que é agradecer, né, por você poder contribuir e deixar esse tempinho aqui reservado para a gente, porque é disso que a gente às vezes precisa, né, Eduardo? Igual a gente estava batendo um papo aqui, às vezes a gente liga no automático e pensa só ali na empresa, em vender e mostrar toda essa sua essência foi fundamental para a gente levar lá para frente, né, das câmeras, o Eduardo do Lizotti. Eu que agradeço, Lívia. Sucesso, desejo a você uma honra enorme estar participando dessa entrevista aqui na Educadora, para todos que nos veem. Para mim é uma paixão, né, Educadora, a cidade, o Lizotti, isso tudo realmente faz parte da minha vida. Fico muito honrado e muito agradecido pela entrevista. A gente que agradece e parabeniza pelos 56 anos e que, com as bênçãos de Deus, venham muito mais por aí. Obrigado. Sucesso para vocês, a Educadora está sempre à disposição. Eu agradeço. Obrigado. E você, que ainda não está na Educadora, olha o exemplo. Então vem com a gente. Empresas parceiras, empresas fortes, empresas que têm uma trajetória realmente inspiradoras. E eu quero você aqui do meu lado. E para encerrar o nosso programa de hoje, eu quero agradecer a você que esteve conosco até agora, a empresa parceira Lizotti Materiais de Construção, pela sua belíssima história, e claro, ao apoio do Espaço Mais Bonita. A produção ficou por conta delas. Nosso muito obrigado e até o próximo Algo a Mais. Algo a Mais.